Deus. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Muito bom retornarmos mais um período. Vamos estudar mais um pouquinho a palavra de Deus. Quem está alegre por tudo isso que temos ouvido, pode dizer amém? Vamos então dar continuidade ao que nós temos iniciado. Nesse período, eu quero tratar com os irmãos a respeito de um assunto muito importante, muito delicado também. Talvez você fique até um pouquinho chateado comigo depois dessa ministração, mas eu tenho certeza e prometo aos irmãos que falarei com muito amor e com muito respeito, pois é um assunto necessário para todos nós, principalmente que estamos na liderança da igreja, que sofremos um impacto muito maior nesse quesito. Então, eu gostaria que você, juntamente comigo, abrisse a sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Tenho certeza que os irmãos foram muito edificados pela ministração do pastor Abdala, que me antecedeu. Sabemos de sua capacidade e também de sua piedade, e eu não tenho dúvidas de que o Senhor falou poderosamente através de seu servo. Mas eu quero tratar com os irmãos um assunto muito importante. Quem achou, pode dizer amém? Amém. Antes de lermos, me permitam falar um pouquinho mais, ou mais uma vez, a respeito dos meus materiais. Eu trouxe 2 livros, eu não falei pela manhã, então acho que eu posso falar agora. O primeiro chama-se Pregando com Excelência, é uma introdução à homilética. Pastor, homilética tem a ver com omelete? Não, apesar de a gente estar às vezes pensando em comer, né? Não tem a ver com omelete não. A homilética vem de homilia, tem H, e é a arte de fazer e pregar sermões. Fazer e pregar sermões. Mas pastor, quem dá o sermão não é o Espírito Santo? O Espírito Santo dá inspiração para o sermão, mas não dá o sermão pronto. O sermão é a gente que tem que redigir, a gente que tem que escrever mediante a inspiração que Ele nos concede. E para falar em público, a gente pode utilizar várias técnicas que os antigos nos legaram. Por exemplo, os romanos com a oratória, os gregos com a retórica e a eloquência que está dentro disso tudo, e a homilia cristã, que é um aperfeiçoamento de ambas, que nos auxilia na pregação do Evangelho. Pregar é comunicar. Então, quanto mais comunicativo eu for, melhor o Evangelho será transmitido. E existem muitas formas de fazer isso eficazmente, e a gente pode aprender, ok? Então, se os irmãos adquirirem esse livro, eu ensino como fazer o esboço, o sermão, eu ensino como falar em público, como você cativar a atenção daqueles que estão te ouvindo, seja onde for, porque todos nós, uma hora ou outra, vamos precisar falar em público, é ou não é? Seja numa reunião, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. Então a gente precisa ter essa habilidade. Isso se adquire com a prática, com o estudo, com o esforço. Não é do dia para a noite. Como eu disse no primeiro dia, pregar não é dom. Se fosse dom, você pedia a Deus e num dia você dorme sem saber pregar, no outro você acorda sabendo. E nunca foi assim. Não é e nunca será, tá bom? Então você pode absorver. Então pregar é um mandamento, não é um dom. Você, do Gênesis ao Apocalipse, nunca vai encontrar esse dom da pregação, mas é uma ordem expressa, e eu tenho que me preparar para pregar da melhor maneira possível. Como alguns não se preparam, a gente ouve alguns absurdos, né? Alguns pregadores, infelizmente, deixam a desejar em muito. Eles acham que estão pregando, mas eles estão falando qualquer coisa, menos pregando a palavra.
Uma coisa é você falar sobre a Bíblia, outra coisa é você pregar o Evangelho. Qualquer um pode falar sobre a Bíblia, não precisa nem ser crente. Você dá o microfone na mão de um político espírita, ele vem aqui, abre a Bíblia, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, fala da Bíblia, e todo mundo acha bonito ainda, rapaz, porque ele tem habilidade para falar em público. Agora, o cristão, ele não só deve ter habilidade para falar em público, mas ele deve ter a unção do Espírito Santo, comunhão com Deus, e isso a gente sabe que é o mais importante, tá bom? Então, adquira que você vai aprender bastante. Temos alguns exemplares, poucos lá, acho que deve ter menos de 10. Temos também o de interpretação bíblica, sala teológica, interpretando a Bíblia de maneira didática e profunda. Por que sala teológica? Porque é como se você estivesse numa sala teológica lendo esse livro, aprendendo com um professor ali, falando para você diretamente, explicando como interpretar a Bíblia, como transpor os obstáculos da interpretação, quais são as maiores dificuldades na hora de interpretar um texto. E aí você vai sanando, dirimindo essas questões e vai aprendendo. Na segunda parte do livro, essa é a primeira, eu explico que é a exegese, a hermenêutica, os princípios da interpretação. Por exemplo, um dos princípios: a Bíblia interpreta-se a si mesma. A Bíblia é a melhor intérprete para si mesma. Quando você não entende um texto, você vai em outro, e nele você vai ter o esclarecimento daquele que você leu primeiro, e assim sucessivamente. Na segunda parte do livro, eu explico diversos versículos mal interpretados pela maioria daqueles que não estudam a palavra. Um deles eu falei aqui hoje, eu falei de um só, que é Romanos 12:13, comunicai com os santos nas suas necessidades. Olha que legal. Mas aqui você vai aprender, por exemplo, o que é que significa de fato o texto de Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Tem gente que faz doutrina em cima desse versículo e acha que quem não ora de madrugada não é crente de verdade, não é espiritual. Por quê? Porque no versículo diz que tem que orar de madrugada, e quem ama a Deus tem que buscar. Mas se a gente for analisar, isso é bem relativo. Bem relativo. Primeiro que na maioria das traduções nem aparece a palavra madrugada. Na maioria. Algumas diz cedo, outras nem diz o horário ou o período do dia. Mas Deus nos ouve em qualquer período. Ah, pastor, mas de madrugada a fila é menor. Que fila, irmão? Que fila? Se Jesus já rasgou o véu, não tem fila nenhuma, é só chegar e entrar. A sala do trono está à tua disposição. Não, porque de madrugada a maioria das pessoas está dormindo. A maioria das pessoas aonde? No Brasil? Tá, mas a outra parte está acordada. O planeta, né, tem 2 hemisférios. Então, enquanto está de dia em um hemisfério, no outro hemisfério está à noite. O que tem a ver? No céu não tem fuso horário. Então, são várias questões. Estou dizendo aqui poucas, tá? São várias. O que significa o Senhor é meu pastor e nada me faltará? O que é que significa, por exemplo, o texto de Provérbios 18:24? Quem tem muitos amigos pode congratular-se, mas há um amigo mais chegado que o irmão. Talvez não seja a interpretação que você acha que é a correta. A Bíblia diz outra coisa. Então são vários versículos, tá? São dezenas. E com certeza vocês vão aprender bastante, vão sair dando aula, tá bom? Então adquira, porque esse aqui tem abençoado muitas vidas mesmo, e tem sido uma bênção, tá bom? Então adquiram os recursos, vocês já sabem para onde vai. Quem estava aqui no primeiro dia, diga amém. Quem conheceu a instituição? Criança esperando. Faça uma família feliz, né? São 2 crianças só, estão esperando. Toda vez que a gente sai de casa, eu e minha esposa, eles ficam esperando a gente trazer um biscoitinho, um Danone, né? Então, se você comprar, você vai ajudar essa instituição, né, que é tão difícil. E a família feliz é a minha, vai ficar muito alegre. Tá bom, gente? Todos acharam? Vamos ler o texto? Está escrito assim, 2 Coríntios 6, versículo 3: não dando escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Não esquece de dar glória a Deus.
De graça, né? Meus irmãos queridos, o texto lido, ele faz parte do assunto que nós estamos tratando, amor e cuidado. Amor e cuidado. Porque quando a gente fala de amor ao próximo, a gente tem que ver o que Jesus disse antes. Ele disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, há algo que precede o amor ao próximo, que é o amor a mim. Se eu não me amo, eu não posso amar o próximo. Eu fiz o caminho inverso exatamente de forma proposital. Pela manhã eu falei sobre o amor ao próximo. E agora eu quero falar sobre o amor próprio. Porque também é a vontade de Deus. Só que, como você já aprendeu pela manhã, foi vacinado, que nossa prioridade não deve ser a nossa autoexperiência, nossa forma de viver e o bem-estar individual apenas, mas o próximo, trabalhar para o outro, viver para o outro, renunciar à nossa própria vontade para que o próximo seja abençoado. Então vocês já estão preparados para ouvir o que eu vou falar aqui agora. O que é que a gente percebe? Bom, quem cuida do outro, primeiro tem que cuidar de si. Se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Eu não terei estrutura para fazê-lo. É um princípio que a gente encontra em vários lugares. Por exemplo, na aeronave, quem está acostumado a viajar de avião, sabe, toda hora, antes do voo, né, os comissários vão lá e falam, olha, se acontecer alguma coisa, pressurização, vai cair a máscara e tal. Se tiver criança, primeiro você coloca em você, adulto, para depois pôr na criança. A primeira vez que eu ouvi isso, eu achei esquisito. Falei, peraí, primeiro no adulto, depois da criança? Aí eu entendi o princípio. Sim, porque se o adulto, que deve proteger a criança, estiver desprotegido, ele morre, a criança também. Então ele protege a si, para depois proteger o outro. Ou seja, eu estou blindado, estou protegido, estou armado, estou instrumentalizado e agora posso auxiliar quem está à minha volta. Essa é a ideia bíblica. Por isso que Jesus disse, ame ao próximo como a si mesmo, porque ninguém quer se auto-prejudicar. Ninguém quer se auto-prejudicar. A gente vive para servir a Deus e servir a igreja, servir ao próximo, mas não podemos nos esquecer de nós mesmos. Quem entendeu o princípio, diga amém. Por exemplo, segundo o Dr. Deneval, num dos seus textos de 1998, ele diz que uma das armas mais eficazes que Satanás tem usado contra a igreja do Senhor e contra a liderança é desviar os crentes de suas reais prioridades, desviar os obreiros, os líderes, de suas reais prioridades. O cuidado de si mesmo precisa ser experimentado a partir da nossa experiência ético-moral, que é sempre singular e intransferível. Essa é uma responsabilidade que eu não consigo passar para ninguém. Cuidar de mim mesmo. Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? As pessoas podem me ajudar, mas se eu não tiver o cuidado comigo, a coisa vai ficar complicada. A palavra de Deus nos ensina, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, como a gente costuma dizer, né? Que na verdade o texto diz acima de todas as coisas, no sentido de todo o coração, alma e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então, o apóstolo Paulo, em Efésios 5, versículo 29, diz assim, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então você não quer aborrecer a sua própria carne, porque é tão difícil jejuar. Agora pegaram a ferida. Porque é tão difícil jejuar, ficar sem comer, porque você está agredindo sua própria carne e ninguém quer agredir a si mesmo.
Por isso que a gente tem uma tendência a sempre alimentar os nossos próprios desejos. Não é errado, desde que seja da forma adequada. Por que o jejum é tão importante? Que é uma forma de mostrar para a nossa própria carne que quem manda em nós é Deus. Nosso espírito comanda o nosso corpo, e não o corpo comanda o espírito. Mas, infelizmente, alguns passam o ano inteiro sem jejuar. E é uma falta de espiritualidade muito grande. Estou falando de jejum bíblico, tá? Jejum bíblico. O que é o jejum bíblico? O jejum que é feito para a glória de Deus e para que haja um relacionamento íntimo com o Senhor. Não para receber a bênção, nem para conquistar a vitória. Esse é outro assunto, vamos pular. Não vai ficar chato, né? Então, amar a si mesmo é o primeiro cuidado que devemos ter e cultivar na nossa vida. Cuidar de si envolve várias dimensões da nossa existência. A maioria das pessoas é capaz de sacrificar qualquer coisa, incluindo todo o seu dinheiro, para ter uma boa saúde, por exemplo. Mas muitas vezes a ignorância espiritual impede-as de fazer um sacrifício similar quando a saúde é a saúde da vida ministerial. Então, por exemplo, vou começar aqui a dar um exemplo simples, porque os exemplos nos auxiliam para a gente compreender de forma mais didática. Se eu não descansar devidamente, meu corpo vai sentir. Isso vai prejudicar o meu desempenho na obra de Deus. Isso vai prejudicar meu desempenho familiar, profissional e espiritual. E minhas emoções serão colocadas num nível muito baixo. Você está entendendo? Se o celular, que é um objeto, precisa ser recarregado, imagine o corpo humano. Precisa também de descanso. E Deus estabeleceu um princípio. O princípio do sábado, Shabat. O que significa a palavra Shabat em hebraico? Cessar. Cessar. Por isso que Deus, Ele terminou a sua obra e, a Bíblia diz, Shabat, cessou a sua obra. Quando a Bíblia diz que Deus descansou, na verdade a palavra lá é Shabat. Não é que Deus descansou, porque Deus não precisa descansar. Se precisa descansar, não é Deus. Um Deus que se cansa não pode ser chamado de Deus. Mas para a gente entender uma linguagem humana, que a gente chama no mundo teológico de antropopatismo, que é atribuir a Deus emoções humanas, sentimentos humanos, questões que se relacionam com sentimentos. Ele precisou parar, cessou a sua obra. Nós precisamos então, através desse princípio, descansar também, porque essa é a vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, alguns têm a coragem de dizer assim, porque nós vivemos numa sociedade que ela admira muito esse ativismo exacerbado. É ou não é? Admira assim, de uma forma, tanto é que a gente é proibido de descansar na mentalidade do outro. Se você estiver na sua folga, você trabalhou 6 dias seguidos, no dia da sua folga, alguém te liga 10 horas da manhã. O único dia que você tirou para dormir um pouquinho mais. A pessoa te liga e você acorda, aquela voz meio embargada. Alô? A pessoa fala, nossa, estava dormindo? Como quem diz, é proibido dormir, você não pode dormir uma hora dessa. Eu estava dormindo, sim, por quê? Não pode? Eu trabalhei a semana inteira, não posso dormir hoje até às 10 pelo menos? Nossa, mas não, o que é isso? Dormir? Irmão, cada um sabe de si. É ou não é? Então, nessa sociedade do superativismo, as pessoas são proibidas de dormir. Eu durmo a hora que der, a hora que eu quiser. Que história é essa? Mas tem gente que acha isso constrangedor, porque essa mentalidade ela vem dos nossos antepassados. Os nossos antepassados, que diziam assim, não, 5 horas da manhã tem que estar de pé. Só que esse mesmo povo que diz 5 horas da manhã tem que estar de pé, 8 horas da noite já está dormindo. É o caso dos meus pais, era o caso dos meus avós. Que isso? Como é que pode?
7 horas da manhã, está dormindo ainda? Sim, mas fui dormir trabalhando até 2 horas da manhã, né? Então, é uma coisa mais lógica. Pessoa que dormiu 7 horas da noite, 5 horas da manhã tem sono ainda? Impossível, né? Então, é uma questão relativa. Agora, eu preciso dar o suporte necessário ao meu corpo, porque o meu corpo é físico, é matéria, está nesse mundo. Ele é influenciado pelas forças da lei da física, pelo tempo. Ele envelhece, ele se deteriora, ele se corrompe, ele fica doente. Quem está entendendo isso? Diga amém. Então eu preciso descansar. E é um princípio bíblico. Você trabalha 6, descansa pelo menos 1. Tem gente que quer fazer um contrário, tudo bem, né? Quer descansar 6 e trabalhar só 1. Aí não pode, né, irmão? Vigia. Mas o certo é pelo menos 1 dia de descanso, para você recarregar as suas energias, recarregar as suas baterias espirituais, emocionais, físicas. Alguém disse assim para um pastor certa vez, porque pastor, se for descansar, coitado do pastor, né? Se for tirar férias, então, alguns vão excomungá-lo. Como pode um pastor tirando férias? Foi o que disseram para um amigo meu. Coitado, se matava o ano inteiro trabalhando para lá e para cá, mal dormia. Aí o dia que ele foi tirar férias, ia ficar 1 semana de férias, pastor Pablo. Aí um dos irmãos falou: pastor, amanhã eu preciso falar com o senhor. Eu falei: irmão, amanhã eu entro de férias. Ele levou um susto. Como é que é? Pastor tira férias? Não acredito. O senhor vai tirar férias? Eu disse: irmão, qual que é o problema? Eu tenho que tirar férias. Você não tira férias? Mas eu não sou pastor. Então, mas eu preciso tirar férias. Aí o irmão falou assim: mas o diabo não tira férias. Aí ele falou: claro que não, o diabo é espírito. Eu não sou espírito, eu tenho carne, eu preciso descansar. Ele não cansa, eu canso. Entenderam? E essa mentalidade está impregnada em muitas pessoas que estão em nosso meio, até alguns líderes que acham um absurdo o repouso, o descanso, sendo que Deus quem criou esse princípio. Se o próprio Deus estabeleceu pelo menos 1 dia de descanso, quem somos nós para irmos contra isso? Esses dias eu encontrei com um amigo e ele disse assim: rapaz, estou trabalhando demais. Eu falei: então, meu amigo, tem que tirar férias. Ele falou: não, eu não tiro férias. Há 10 anos eu não tiro férias. Ele falou com tanto orgulho aquilo. Há 10 anos que eu não tiro férias. Eu disse: rapaz, cuidado. Muita gente está indo nessa sua linha e acaba tirando férias onde não quer. Não, onde? No hospital. Misericórdia, está repreendido. Eu falei: não é que está repreendido. É você quem está trabalhando para que isso aconteça. Nem o diabo tem a ver, nem Deus. Aqui entra um fator preponderante para a gente começar a refletir. Posso começar? Diga amém. O fanatismo religioso. Fanatismo. Tem gente que é tão fanática, mas tão fanática, que se ele tropeçar na rua assim, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, o diabo está querendo me derrubar. Ele só não faz o sinal da cruz porque ele é crente, mas senão ele faria. Está repreendido, o diabo está querendo me derrubar, quebrar minha perna. Se quebrar minha perna, eu não posso trabalhar. Se eu não posso trabalhar, eu não posso dar o dízimo. Se eu não posso dar o dízimo, não. Ele já faz uma bola de neve. Calma, calma. Tem gente que é tão fanática que você fala para ele assim: irmão, estou com uma dor de cabeça esses dias. Misericórdia, irmão, é seta maligna. Repreende isso aí. Eu conheci uma pessoa que começou assim, pouco tempo depois morreu. Calma, irmão, calma, só um anadorzinho ali, um Dorflex, já resolve. Fanatismo. Por quê? Porque as pessoas acham que ou tudo é Deus, ou tudo é o diabo quem causa. E nem sempre. Geralmente, grande parte dos nossos problemas são causados por nós mesmos. Preste atenção. Geralmente, é claro que existem questões genéticas, questões alimentares, mas a maior parte das doenças que temos é causada por nós. Problemas que nós poderíamos evitar. Eu disse que não ia agradar muito hoje, mas aguenta aí, é bíblico. A gente tem a síndrome de Adão. Qual é?
transferência de responsabilidades. O que você comeu o fruto, Adão? Olha, eu comi, mas foi a Eva que me deu. Eva, por que você comeu? Ela aprendeu com o marido. Se eu comi, mas foi a serpente. Serpente, por que você fez? Ela olhou para um lado, não fui eu mesmo, não tem... Pode mandar brasa. Então o que acontece? Há princípios. E dentro disso, nós temos 4 dificuldades que todo cristão enfrenta. Quantas? 4. Primeira dificuldade, se quiser anotar, é muito importante. Primeira dificuldade que nós vamos enfrentar na nossa vida, como cristãos, chama-se tentação. As tentações fazem parte da nossa vida como cristãos. As tentações estão presentes na vida de qualquer um de nós. Todos nós seremos tentados, uns mais, outros menos, mas a tentação faz parte da vida cristã. E nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, ou seja, os desejos carnais, desejos pecaminosos. Então todos seremos tentados, só que alguns em uma área, outros em outras áreas. Tem coisas que me causam tentação, que não causam a você. Tem coisas que causam tentação a você que não causam a mim. Por exemplo, pelo fato de meu pai ter sido alcoólatra praticamente a vida inteira, eu cresci o vendo chegar bêbado em casa. Isso causou em mim um efeito colateral positivo. Eu olhava para aquilo e dizia: eu nunca vou fazer como ele. Eu odeio bebida alcoólica. E tanto é que no mundão eu nunca gostei de bebida alcoólica. Então é uma coisa que jamais me causa tentação. Pode ser a bebida mais cara do mundo, pode colocar. Não me causa, eu odeio, não gosto. Então não me causa tentação. Mas tem gente que já foi desse mundo e era uma pessoa alcoólatra. E ela pode ainda ter a tentação. Ah, pastor, então ela não foi liberta se ela foi tentada. Que isso, irmão? Ela é crente. Mas ela é uma pessoa, não é anjo. Então ela vai ser tentada sim. Mas ela não vai deixar a tentação dominá-la. É uma questão, tentação. Quem entendeu? Tentação. Segundo problema, segunda dificuldade que todo cristão vai enfrentar, chama-se luta espiritual. Luta espiritual. Todo crente vai ter luta. É que alguns, infelizmente, não conhecem a Bíblia e acham isso um absurdo. Eu não sei se já disse aqui, mas pastoreei uma congregação e tinha uma irmã lá que era uma bênção. Todo culto: Pai do Senhor, irmã, como é que você está? Ô, pastor, não estou bem não, está difícil, complicado, toda vez. Aí um dia: Pai do Senhor, irmã, tudo bem? Pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. Tá bom? Qual que é o motivo da oração? Esse pastor, estou passando uma luta muito grande, pastor. O diabo está furioso comigo. Eu disse: graças a Deus, irmã, glória a Jesus. Mas qual que é o motivo da oração mesmo, que a irmã ia pedir para mim? Ela disse: eu acabei de falar, pastor, é porque o diabo está furioso comigo. Eu estou passando uma luta muito grande. Eu falei: não, isso aí eu já entendi. Agora, qual que é o motivo da oração? A irmã ia fazer um pedido de oração. Pastor, você não está ouvindo. É isso mesmo, o diabo está furioso comigo. Eu disse: então vamos lá. Então quer dizer que é isso? O diabo está furioso com a irmã? Ela disse: sim. Eu disse: a irmã é crente? Ela disse: sou. A irmã busca obedecer a Deus? Busco. Lê a Bíblia? Leio. Ora a Deus? Ora. Adora o Senhor? Adora. Você queria o quê? Qual que é a novidade, pelo amor de Jesus? Você queria que o diabo estivesse alegre? Se a irmã tivesse chegado aqui: pastor, ora por mim, o diabo está super feliz, está fazendo festa sobre minha vida. Aí eu ia fazer jejum. Irmã, vamos orar, porque o negócio está estreito. O diabo está feliz com a irmã está numa situação complicada. Mas se o diabo está furioso, é a coisa mais natural que existe. Há uma luta, pastor, estou passando uma luta muito grande, graças a Deus. Você é crente? Então, está resolvido. É porque você é crente. As lutas são diferentes das tentações, porque as lutas, enquanto nós estivermos aqui, vamos sofrê-las o tempo todo, constantemente, todos os dias. Quem entendeu? Enquanto você estiver aqui vivo, servindo a Deus, aí, irmão, pastor, ora por mim por causa dessa luta. Eu falei: tá,
eu não posso orar, porque se orar, vai ficar difícil. Porque só tem duas formas da irmã escapar da luta espiritual. Quais são? Eu disse, primeira, morrer. A irmã quer? Ela disse, não, pastor, então já descarta essa. Segunda, desviar. Passa para o time do diabo, ele não mexe mais com você. Não, pastor, está repreendido. Falei, então pronto. Então, suporte a luta, se prepare para enfrentar as lutas, revista-se da armadura espiritual, porque as lutas não têm fim. Aí tem gente que é surpreendido, passando uma luta. Por quê? Porque ele confunde com o terceiro ponto, terceira dificuldade. Qual que é, pastor? Provas. Provação. Primeiro, tentação. Segundo, lutas espirituais. Terceiro, provações. As provações são diferentes das lutas, porque as lutas são constantes, as provações não. Provação tem começo, meio e fim. Deus pode te provar em 1 segundo, Deus pode te provar em 1 minuto, Deus pode te provar em 1 ano, Deus pode te provar em 40 anos, como o povo do deserto. Então, o período de tempo da provação, quem determina é Deus. Então, eu tenho que entender isso. Provações são diferentes de lutas espirituais. As lutas são ininterruptas. As provações têm começo, meio e fim. Deus nos dá a prova para nos aprovar, para nos elevar a um novo nível. Tudo bem? Essa é a diferença. E o quarto, que é o mais importante que eu quero tocar aqui com vocês, eu estou trazendo tudo isso para falar disso. As consequências. Então são 4 dificuldades que todo cristão vai enfrentar: tentações, lutas, provações e consequências. Salomão disse: de que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. Então a maior parte dos nossos problemas são causados por nós mesmos. E a gente quer culpar o diabo, quer culpar Deus. Por exemplo, eu tinha um irmão lá na congregação e um dia ele, pastor, depois do culto eu posso conversar contigo? Aí o pastor já sabe, quem é pastor sabe disso, né? Ninguém chega assim, pastor, posso conversar com o senhor depois do culto? Chega com uma bênção, né? Chega com um envelope, né? Chega com um presente. Não, é só problema. Tá bom, querido, já comecei a orar, né? Deus, me ajuda, Senhor, me dê sabedoria. Meu Senhor, o que será que esse irmão aprontou? E aí, depois do culto, pastor, é o seguinte, pastor, ora por mim, pastor, não estou aguentando. A situação está complicada, meu dinheiro não está sobrando para mais nada. Eu disse, mas o que é, varão? É o demônio do cartão de crédito, é o quê? Ele disse, não, pastor, é porque eu pago 3 pensões alimentícias. Falei, varão, misericórdia. Ele disse, pastor, é sério, 3, uma de cada mulher. Quando eu não era crente, pastor, eu falei, não, tudo bem, não estou falando nada. Disse, pastor, ora por mim. Falei, tá, você quer que eu ore para quê? Ele disse, para diminuir. Diminuir o quê? Desmantelado. Diminuir o valor. Falei, não, isso não existe. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você estava no mundão, você sabia que você estava fazendo era errado, sim ou não? Sim. Então, Deus mandou você ter relação com essas mulheres? Não. Você teve? Tive. Os filhos nasceram? Sim? Sim. Eles têm culpa do pecado de vocês? Não, pastor. Então vigia. Pode pagar e, se possível, aumentar. Misericórdia, pastor. Pensei que você ia me ajudar. Eu falei, estou te ajudando. Desse jeito? Desse jeito. Por que eu não vou orar por você? Eu vou explicar isso biblicamente, teologicamente, da maneira mais simples possível. Deus não vai atender, por isso que eu não vou orar. Em primeiro lugar, Deus não atende esse tipo de oração. Segundo lugar, por que Deus não atende? Porque é uma oração antibíblica e injusta. Deus, para atender uma oração e dizer sim, ela tem que passar pelo crivo chamado da justiça divina.
Para Deus atender uma oração minha, essa oração tem que passar pelo crivo da justiça divina. Não é só dizer, Senhor, eu te peço isso, 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 em nome de Jesus, amém. E Ele tem que dar, porque eu disse em nome de Jesus. E está escrito, tudo que pedires em meu nome, eu darei para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha que maravilha, João 14, 14. A gente é especialista em citar versículo fora do contexto quando convém. Só que quando Jesus disse, orem em meu nome, e o que vocês pedirem eu darei para que o Pai seja glorificado no Filho, está dizendo, em meu nome, é segundo o que eu pediria se eu estivesse no seu lugar. Quando eu era novo convertido, eu perguntei, pastor, como é que faz para orar igual esses irmãos? Eles ajoelham, ficam 1 hora de joelho, orando, falando, e eu fico 15 minutos e já não tenho mais o que dizer. Eu queria orar igual esses irmãos oram. Ele diz, faz o seguinte, Rodrigo, orar é assim, ó. Você vai pedir tudo o que você quer, e no final você fala, em nome de Jesus, senão Deus não aceita. Tadinho, né? Na mentalidade dele, ele achava que o nome de Jesus, que está na Bíblia em meu nome, tem que ser colocado na oração, na frase, porque senão Deus não responde. É uma espécie de mantra espiritual, abracadabra espiritual. Você pode orar com fervor, com fé, mas se não falar em nome de Jesus, Deus não recebe, não aceita. Não, não é isso que a Bíblia diz. Quando Jesus diz em meu nome, Ele está falando, ore como se eu estivesse pedindo, segundo a minha vontade. Se não é segundo a minha vontade, não tem sim. Não tem como responder positivamente. Logo, nem todas as orações Deus vai responder sim. Não, pastor, o que é isso? É incrédulo. A Bíblia diz, tudo que pedires, crendo recebereis. Nada é impossível que crê. E aí você pode citar 1000 versículos, eu vou citar só um. Tiago 4, versículo 3. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, por que Deus não entrega muitas vezes o que a gente pede? Porque a gente está pedindo mal. Segundo, para gastar nos nossos próprios deleites, nossos próprios prazeres. Então, existem orações que Deus não responde positivamente. Eu preciso fazer a minha parte. Agora vamos entrar. Então o que esse irmão estava pedindo? Algo que Deus jamais aceitaria, que era algo que ele deveria ter feito. A responsabilidade era dele. São consequências de seus próprios pecados. E as crianças nada têm a ver com isso. Quem pode dizer glória a Deus? Então nem toda a oração será respondida positivamente, porque a oração, eu vou dizer uma frase aqui que vai parecer meio incrédula a princípio, tá? Mas segura aí para a gente refletir. A oração não resolve tudo. Pastor, mas tem que orar. Nunca deixe de orar. A oração é uma das coisas mais importantes na vida cristã. É a respiração espiritual, é o oxigênio do crente. Tá, mas a oração não resolve tudo. A gente está fanático em alguns detalhes. Quando a gente quer orar por tudo. Eu não disse aqui hoje de manhã, a gente às vezes tem que orar e quer agir. Só que às vezes a gente tem que agir e quer orar. E Deus não trabalha com isso. Tem que estar tudo encaixado perfeitamente. Às vezes eu posso fazer algo e não faço. E aí eu quero resolver com oração. Quero resolver com oração. Eu posso fazer, mas eu não quero. Igual um irmão. Crente pentecostal, homem de Deus, pregador da palavra, cheio do Espírito Santo, cheio dos dons. Um dia ele passou mal, quase morreu. Foi no hospital, chegou lá, o médico falou para ele, o senhor quer viver? Quero, doutor. Ama a sua família? Amo. Olha, de acordo com os exames aqui, o negócio está complicado, hein? É mesmo, doutor? É, olha, se você continuar se alimentando dessa maneira, comendo o que você come, vamos cortar isso, aquilo outro. E outra, praticar exercício físico. Não, entendeu? Senão você vai deixar sua esposa viúva e seus filhos órfãos. Não, tudo bem, doutor. Ok? Ok. Então, próxima consulta eu quero ver isso aqui melhor. Tá bom. E, irmão, quando fechou a porta do consultório, ele, crente, pentecostal, cheio do Espírito Santo, se sangue de Jesus tem poder, médico da terra sabe de nada, rapaz. Meu médico é Jesus. E tome feijoada para cima.
3 meses depois, terra do pé junto, paletó de madeira, vela acesa. O que aconteceu? Morreu. Aí alguém na igreja, meu Deus do céu, mas o irmão era uma bênção, cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, olha como é que pode, por que Deus permitiu? Aí na minha cabeça, Deus usou o médico em profecia para ele, não acreditou? Você está entendendo? Claro que eu estou falando aqui de uma forma exagerada, para provocar você a pensar que tem coisa que eu tenho que fazer, você tem que fazer, não depende de Deus. E também não é culpa do diabo, porque tudo ou é Deus ou é o diabo. O irmão está lá abençoado e tal, mas está fazendo algumas coisas erradas no trabalho. Ele chega atrasado todo dia, é para fazer 1 hora de almoço, ele faz 2, é para ir embora tal horário, ele sai antes. Não é revelação não, tá? Mas se Deus estiver falando, receba. Aí um dia o patrão chama ele para conversar, pastor Elias. Chama ele para comer. Ô querido, eu quero te convidar para você ir na minha sala. Eu quero fazer um convite para você. É mesmo? Opa, agora? Vai lá, senta aí. Pois não? Qual que é o convite, patrão? Você está convidado a se retirar da empresa. Está demitido. Por quê? Não, você sabe por quê. Poxa vida, vai embora. Chega no culto à noite, o pastor está dirigindo aqui, tal, trabalho. Irmãos, quem precisa de oração? Todo mundo, eu. Lá em São Paulo, eu e minha casa. Aí o irmão, pastor, uma oração especial. Pois não, querido. Pô, pastor, fui demitido, pastor. Ô, irmão, foi mesmo. Hoje, pastor, fui demitido. E por que aconteceu isso? Ah, pastor, porque eu sou crente, né? Aí sou perseguido, né? Síndrome do Valdemiro. Estou sendo perseguido, pastor. É porque eu sou crente, não sei o quê. E o diabo, pastor. O diabo? Aí o diabo está lá. Eu sabendo de nada. Dessa vez não fui eu não, mas obrigado aí pelo crédito. Ele é o diabo dele mesmo. E Deus não quis que ele fosse demitido, mas ele procurou. Em todas as áreas da vida eu preciso fazer a minha parte. Cuidado de si é responsabilidade minha. Meu Deus. A responsabilidade de cuidar de mim é minha. Quem pode dizer glória ao Senhor Jesus? Por exemplo, o jovem quer casar. O jovem quer casar e tal, mas ele não toma banho, ele não escova o dente, ele não penteia o cabelo, ele anda que nem um doido. E ele está pedindo a Rebeca, pastor, Deus vai me dar uma Rebeca, grande é o livramento da Rebeca, irmão. Deus que dê esse livramento para ela. Qual é a Rebeca que vai querer? Não quer trabalhar, não quer estudar, não quer se arrumar, não toma banho, não. Irmão, não dá. Deus não vai, a gente não tem como. Deus até quer, mas não, você tem que fazer a sua parte. Nessas coisas Deus não interfere. A moça a mesma coisa. Não, o Isaac, Deus, o Senhor me deu um Isaac para cá, Isaac para lá. A primeira coisa que tem que lembrar ela é que o Isaac casou com 40. Segundo, que o Isaac não vai querer uma moça que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a família, né? Posta foto seminua na internet, aquela coisa toda, namora com um e com o outro. Está entendendo? São questões que eu tenho que trabalhar. Nem é o diabo, nem é Deus, sou eu quem tenho que fazer. Deus já estabeleceu o princípio, eu obedeço se eu quiser. A responsabilidade é minha. Então nesse período da tarde nós vamos sair daqui dizendo: a responsabilidade é minha. Eu assumo a minha responsabilidade diante de Deus, de ser um líder abençoado, não só espiritualmente, mas em todas as áreas. Porque Deus não quer que você morra hoje, Deus quer que você viva muito tempo. Só que para fazer isso, com saúde, eu preciso me cuidar. Tem alguém aí? Não, pastor, eu vou fazer a oração. Igual uma vez fui comer numa igreja, os irmãos estavam lá na cantina, e, pastor, vamos comer. Aí, pastor, eu só aceito essa coxinha. Eu falei, irmão, acho que eu não vou querer, porque está muito pentecostal com o meu gosto essa coxinha, né? Muito óleo e pouca carne.
Aí ela falou: não, mas pode comer, pastor, está tranquilo. Eu disse: tá bom. Aí eu comi, me arrependi, falei: Jesus, não deixa eu morrer não. Acho que entupi umas 3 veias. Só que aquela coxinha poderia ter evitado. Isso é questão minha. Não vai descer um anjo do céu: não, meu servo, não coma esta coxinha, tu morrerás. Vai acontecer isso? Não vai. Então sou eu quem tenho que me policiar. Eu sei que é difícil resistir, de vez em quando não tem problema e tal, mas a gente tem que fazer a nossa parte. O que tiver ao nosso alcance, a gente deve fazer. Aí a irmã, falei: irmã, essa coxinha está um pouco gordurosa, irmã, cuidado, né? Falou: não, pastor, já orei, já repreendi toda a gordura. Eu falei: ih, mãe, tem essa oração aí, é artes mágicas, né? Não, não tem. Se fosse assim era bom demais, né? Igual lá em São Paulo tinha um camarada lá que orava para o povo emagrecer. Segura a calça aí, vai emagrecer agora. Receba aí. Já pensou? Não precisa de Ozempic, não precisa de mais nada. Malhação, academia. Não tem isso. Isso é mentira, isso é conversa do diabo. Então eu tenho que fazer a minha parte. Porque nem tudo se resolve com oração. A irmã disse: eu vou orar e Deus vai repreender toda a gordura, toda a caloria, e eu vou comer e não vai fazer mal. Não existe isso, infelizmente. Porque a oração não resolve tudo. Quer passar no vestibular? Tem que estudar. Não, pastor, eu vou orar, fazer a oração de Daniel, 21 dias de jejum no monte. Tá, então na hora da prova vai acontecer o quê? Vai reprovar. Porque tem que orar e estudar, não só orar. Só que a gente tem esse fanatismo. Tudo é vamos orar. Tudo, vamos orar. Você conta um problema terrível para o irmão e diz: olha, vamos orar. Se orasse pelo menos, né? Às vezes nem orar, ora. Vamos orar. Não, tem que agir. O que eu posso fazer? O que dá para... É nossa responsabilidade. Tem coisa que eu estou sofrendo hoje, culpa minha. Por quê? Porque eu fiz por onde e hoje eu estou sofrendo a consequência. E você também, não me olha assim não. Todos nós temos questões problemáticas em nossas vidas, porque nós fomos procurar, como dizia minha mãe, sarna para se coçar. Foi ou não foi? Temos vários jogadores de futebol nas nossas igrejas. Temos ou não temos? Temos. Qual é o problema? Nenhum. Eu tenho vários alunos, são jogadores profissionais, acho muito legal. Só que eu lembro que teve uma Copa aí, eu não assisto muito, mas na Copa a gente, né, tende a assistir os principais jogos e tal, e estava vendo. Aí o que aconteceu? Um dos jogadores fez 3 gols. Quando acabou, o repórter foi lá: como você se sente? Fez os 3 gols da vitória. Ele disse: eu estou muito feliz, mas eu não fiz nada, quem fez foi ele. Como é que é? Deus é maravilhoso, glória a Deus, quem fez foi Deus. Ah, então por isso que você fez o gesto assim? O repórter perguntou, ele disse: sim, porque eu não sou nada, quem faz é ele. Falei: olha, é bonito. Amém. Só que aí depois eu descobri que o goleiro do time, que ele fez 3 gols, também era crente. Falei: peraí, uma coisa está errada aí esse mistério aí não está bem contado. Vamos analisar. Pega os 2 exemplos. Aí eu fiquei pensando, então quer dizer que ele falou que foi Deus que fez. Foi ele que falou, foi Deus que fez, eu não fiz nada. Aí eu fiquei imaginando na cena, né? Enquanto ele está indo fazer o gol, ele está na mente: Senhor, me ajuda a fazer esse gol, o meu time tem que ganhar, eu sou teu servo, deixa eu chutar num canto que esse goleiro miserável não vai pegar e tal. E o goleiro do outro lado: Senhor, eu tenho que pegar essa bola. Senhor, não posso. Olha, Senhor, meu time tem que ganhar, eu sou teu servo. Revela o canto. Aí ele tomou o gol. Então, se Deus atendeu um e não atendeu o outro, Deus foi injusto com alguém. Se Deus foi injusto com alguém, ele deixa de ser Deus, porque Deus não pode agir injustamente com ninguém, nem com o diabo. A essência de Deus é justiça. Pastor, mas ele orou mais que o outro. Alguém disse para mim: não. Porque de um lado a torcida está orando para ganhar, do outro lado também. A mesma oração, tem que ganhar. Se Deus atende um dos dois, imagine se Deus fosse atender todas as nossas orações.
o mundo seria pior do que é. Então o que acontece? Deus não interfere nesses momentos. O que vale são várias outras coisas, preparo, físico, tudo mais. Agora, Deus, espiritualmente, essas coisas não podem. Porque senão Deus está agindo de maneira injusta para com um, para com o outro. Só que essa é a mentalidade que muitas pessoas têm. Ele ora pedindo um emprego que ele não tem condições de ter. Ó, o irmão, uma vez encontrei com ele. Ô varão, como é que você está? Pastor, estou orando aí. Me ajuda na oração, pastor? Falei, tá bom, qual que é a oração? Estou pedindo um trabalho para Deus aí. Falei, tá bom, vamos orar. Mas é bem específico, pastor. Falei, eu quero trabalhar como advogado na empresa ali e tal. E eu falei, amém, vamos orar. E o irmão já se formou faz tempo? Falou, não, pastor, não, nunca estudei, não. Falei, peraí, você está de brincadeira. Você não é advogado? Não, mas pelo menos você fez o curso de direito. Falei, não, nunca pisei na faculdade. E como que o irmão quer trabalhar de advogado? Pastor, você não crê não? Deus faz o impossível, pastor. Tudo é possível que crê. Ah, irmão, quase que eu dei um pedala Robinho nele. Vigia, varão, que história é essa? Deus não faz esse tipo de coisas. Isso é arte mágica, isso é superstição. Fé não é isso. Crença fiel em Deus não é isso. Confiança em Deus não é. O que a Bíblia ensina não é isso. Quem está entendendo o cerne da história? Ok, já dei muitos exemplos, né? Você já entendeu. Tem coisa que eu tenho que fazer. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Se você não cuidar do seu corpo, ninguém vai cuidar do seu corpo por você. E como servo de Deus, eu preciso cuidar também do meu corpo. No âmbito físico, no âmbito emocional. Não só no âmbito espiritual. Não só no âmbito espiritual. Me entenda com todo o respeito que eu vou falar aqui. Mas essa cultura nossa de dizer assim, irmão tem que comer mesmo, dá lugar, come até morrer, come até estourar. Irmão, cuidado, não faça isso não, irmão. Eu já vi muita gente se dar mal com essa história. Claro que a gente fala brincando, mas tem gente que leva a sério. A gente leva a sério. Não sei o dia de amanhã, irmão, eu vou comer até. Aí passa mal. Não. Você está destruindo o templo do Espírito Santo. Por que você acha que glutonaria é pecado? Não é estranho? Pecado da glutonaria? O que é glutão? Glutão é aquele que come além da necessidade. Mas pastor, isso aí todo mundo faz. Não, mas é um exagero extraordinário. Está destruindo o corpo. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, tem um versículo que diz assim, no versículo 17, se eu não me engano: quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E agora? Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço? Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não é só o espírito. Senão a gente vai viver uma religião gnóstica. Os gnósticos na época dos apóstolos, eles diziam assim: o corpo para nada serve, o que manda é o espírito. Por isso que eles não acreditavam que Jesus tinha vindo em carne, que Jesus era só um espírito fluido. No máximo ele era um holograma. Você conseguia enxergá-lo, mas se passasse a mão assim por dentro dele, atravessava. Por quê? Porque o corpo não presta, é ruim. E essa mentalidade está na cabeça de muitos crentes por aí, que não foram ensinados, que não conhecem a Bíblia e não entendem que o corpo também deve ser preservado, cuidado, porque isso é glorificar a Deus também. Então, pastor, posso ir para a academia? Irmão, não tem problema algum. Se for lá para cuidar do corpo, não para adorar o corpo, nem para cultuar o corpo. Aí já é o exagero, a distorção da coisa. Mas não tem problema nenhum, faz uma caminhada, correr, tal. Você vai cuidar. Eu tenho um professor, num curso que eu estou fazendo, crente, pastor.
Ele tem quase 70 anos, ele corre todos os dias pela manhã, 5 horas da manhã. E a gente olha para ele e fala: parabéns. O que é isso? Ele diz: eu estou glorificando a Deus. Enquanto eu estou fazendo isso, o Senhor está se alegrando. Por quê? Porque eu estou cuidando daquilo que Ele me deu. Já viram aquela história do cavalo e do mensageiro? Resumindo a história, o homem tinha uma mensagem, só que ele matou o cavalo, agora ele não tem como entregar a mensagem. Ou seja, se eu não cuido do meu corpo, como é que eu vou transmitir a mensagem do Evangelho? Se é através do corpo que eu faço isso? Ou seu corpo vai morrer e você vai ficar vagando e pregando o Evangelho espiritualmente? Não tem como. Então essa é uma questão nossa. Eu tenho que fazer por onde? Então, se você cuidar do seu corpo, isso não é vaidade, isso é para a glória de Deus, isso é obedecer a Deus. De glória a Deus diminuiu, né? Eu sei que o assunto, eu disse que não ia agradar muito, mas por quê? Porque traz a responsabilidade. E tem gente que está acostumado com a espiritualidade supersticiosa, da mágica, do estalar de dedo. Não, Deus faz e pronto. Deus, toda gordura está repreendida, todo doente, já era, sai. Lipoaspiração de Deus. Não. Bom seria, eu queria que fosse verdade. Você acha que eu estou pregando isso aqui? Eu estou pregando contrariado, mas eu tenho que falar a verdade. É o que está na Bíblia. Então eu preciso entender que existem promessas na Bíblia. A Bíblia é um livro de promessas. Só que tem 4 tipos de promessas na Bíblia. Vamos lá? Primeiro tipo de promessa, promessa que é chamada de promessa individual. Segundo tipo de promessa, promessa coletiva. Terceiro tipo de promessa, promessa condicional. Quarto tipo de promessa, promessa incondicional. Promessas individuais, promessas que Deus fez a só uma pessoa. Na Bíblia tem promessas que Deus só fez a um personagem. Tem promessa na Bíblia que Deus só fez a Davi, e a mais ninguém. Tem promessa na Bíblia que Deus só fez para Abraão, para mais ninguém. Só que a gente lê e quer tudo para nós, né? A gente é egoísta, a gente quer, isso aqui é para mim, eu tomo posse. Que toma posse o quê, irmão? Você já cumpriu. Tem promessa que já foi, é individual. Segundo tipo de promessa, promessas coletivas. Ou Deus fez promessas a Israel, ou Deus fez promessas aos gentios, ou Deus fez promessas à igreja. São 3 povos da Bíblia. Dentre milhares que existem, Deus só enxerga 3: judeus, gentios e igreja. Deus fez promessas aos judeus, que não fez a igreja. Deus fez promessas à igreja, que não fez aos judeus, nem aos gentios, e assim vice-versa. Então, cuidado quando for ler um texto, para não confundir uma promessa que é para Israel, achando que é para você, como igreja. E assim também, os judeus não podem confundir promessas que são para a igreja, como se fossem para eles. Terceiro tipo de promessa, mais importante de todos, promessas condicionais. Pastor, o que são promessas condicionais? O próprio nome já está dizendo, tem uma condição para que se cumpra. E se eu te der um dado estarrecedor, a maioria das promessas de Deus, a maioria, condicionais. Tem uma condição para que se cumpra. Pastor, cita aí pelo menos dois textos, que eu não estou acreditando muito não. Então vamos lá. Primeiro texto você conhece de cabeça, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, se, é condição. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, olha o 15, então eu ouvirei. Então, para que haja um então de Deus, e os olhos estejam atentos, os ouvidos abertos à oração, para que Deus responda nosso pedido, tem que ter alguns passos. Se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos. Então, há uma condição. Quem entendeu, diga amém. Então, uma promessa condicional. Quer ver? Não, pastor, isso aí é coisa do Antigo Testamento. Não. Romanos 10, versículo 9. O que está escrito lá? Se com a tua boca,
Se, ninguém é obrigado, mas se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se, ninguém é obrigado. Você nunca vai ver Jesus chegando para pregar e falando assim: olha, você senta aí que eu vou pregar agora. Não, mas eu não quero. Vai sentar. Quem não quer ouvir o quê? Vai sentar e vai. Não, mas eu não quero, Jesus, eu não quero ouvir. Vai ouvir sim. Ah, não vai ouvir não? Anjo, por favor, a espada na garganta dele. Vai ouvir agora? Não, agora eu vou. Ele nunca obrigou ninguém a se converter, a crer nele. Crê quem quer. Se. Então são promessas condicionais. Por isso que muita gente deixa de ser abençoada e de alcançar a promessa. Porque Deus fala com ele, fala com ela, e ele diz assim: Deus falou e ponto final. Agora é só esperar se cumprir. Só que você não está fazendo a parte que lhe cabe. É uma promessa condicional. Quando Deus falou para mim: eu vou fazer de você um pregador da minha palavra, eu vou te levar pelos 4 cantos do mundo para pregar o meu evangelho. Primeira coisa que eu fui fazer, falar com o pastor: pastor, Deus disse para mim que eu vou ser pregador. O que o pregador tem que fazer? Ah, pastor, tem que ler muito a Bíblia, conhecer a palavra, orar, jejuar, buscar Deus, ter comunhão com o céu. Falei: então é isso que eu vou fazer. E aí nunca mais parei. Deus cumpriu. Ah, pastor, mas isso é ajudar Deus. Não, não é ajudar Deus, é acreditar no que Deus falou. É diferente. Quem acredita faz por onde. Agora, se você não quer, Deus promete. Por exemplo, quem tem filho, levanta a mão. Quem tem filho? Ok. Você tem filho. Na minha época, o presente que a gente gostaria de ter ou era um videogame ou era uma bicicleta. Se passasse de ano, ganhava. Hoje está tudo mais fácil, né? Ganha aí sem fazer nada. Agora, na minha época, não, pai, me dá um presente. Final do ano, se eu passar de ano, você compra uma bicicleta. Olha, se passar de ano significa ser aprovado na escola, né? Então, tá bom. Aí, imagina, você tem um filho, o filho fala: pai, eu quero, meu sonho é ganhar esse videogame. Se eu for aprovado esse ano, o senhor me dá? Tá bom, está firmada a promessa, está firmada, está de pé. Se você passar, eu vou te dar. Ok. Chega no meio do ano, aí você fala com o filho: e aí, filho, está empolgado ainda para receber o videogame no final do ano? Ele diz: não quero mais não, mudei de ideia. Não é que é? Mas eu prometi. Não, mas pode esquecer, não quero mais não. Já. A sua promessa está de pé, sim ou não? Mas ele quebrou o pacto. Deus nunca quebra a promessa. Quem quebra são os homens. A aliança que Deus faz, Ele nunca quebra. Quem quebra são os homens. Ele fez alianças com Israel. Israel quebrou várias vezes. Deus nunca quebrou. Tanto é que o povo se arrependia e Deus concedia. Assim também, se no mundo físico é assim, imagine no mundo espiritual. Deus, pastor, Ele pode fazer qualquer coisa, por que Ele não faz por mim? Porque Deus é justo, Deus é sábio, Deus é santo e Deus é inteligente. E Ele nunca vai fazer algo para nos prejudicar. Senão vai ser igual aquele caso do menino que eu falei. É um menino, filho bilionário, né? E aí o pai dele chega e ele fala: pai, eu vi a moto dos meus sonhos na TV. Ele disse: e eu quero. E ele disse: tá bom. E quanto que é essa moto? É tanto. Você pode comprar, pai? Posso comprar até a fábrica. E o menino ficou empolgado. Então vamos lá comprar agora. Eu disse: não, eu disse que eu posso, não disse que eu vou. Espera aí, o senhor disse que me ama e pode comprar e não vai? Isso é exatamente. Porque eu te amo, eu não vou te dar. Mas pai, eu não consigo entender isso. Se quantos anos você tem, moleque? Ele disse: eu tenho 12. Se eu te der essa moto, eu te mato. Você não está preparado para receber o que você está pedindo. Eu posso te dar, mas não vou. Numa proporção muito maior, Deus age assim conosco. Por que você pede coisas e você fala assim: mas Deus, para o Senhor é tão simples, não é nada para ti. Sim, para Deus não é nada, mas Ele está vendo a sua estrutura. Ele está vendo a minha estrutura. Você não está preparado para receber isso ainda, Rodrigo. Quando a gente pede algo a Deus, Deus tem 3 respostas: sim, não e ainda não. A gente só quer ouvir o sim. Só que o não de Deus é pedagógico e abençoador.
Porque Ele é pai. Pai diz não ao filho que Ele ama. Se Deus te disse não, glorifique a Ele do mesmo jeito. Se Deus diz sim, glorifique a Deus também. Se Deus diz ainda não, se prepare para receber. Porque Ele quer te entregar, mas você ainda não está preparado para receber. Então essa é a ideia que nós devemos ter em nossa mente em relação à teologia do nosso corpo. Eu estou falando na linguagem mais simples possível para não cansar vocês e para que todos entendam. Por quê? Porque o importante para nós, a gente diz, é o espiritual. Porque a gente lê o texto lá de Timóteo, Paulo falando, o exercício corporal para nada aproveita. A gente fala, está vendo? Está aqui, está na Bíblia. Para nada aproveita no sentido da salvação. Ninguém se salva pelo corpo atlético. Se fosse assim, né? A maioria. Aí o que acontece? Eu preciso então fazer a minha parte, cuidar de mim, para poder cuidar dos outros. Quem quer viver bem, diga glória a Deus. Então, vamos fazer a nossa parte. É só fazer o que a gente pode. E Deus vai fazer o que a gente não pode. Então a igreja não pode ter como referência padrões do mundo, e sim os padrões da palavra de Deus. Essa é a nossa tônica. Gálatas 3:3 diz, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Deus não quer que a gente comece espiritualmente, termine carnalmente. Uma coisa não está desconectada da outra. Eu ouvi uma frase de um pastor, professor, que me impactou. A frase dele é a seguinte, pastor Ziel. Ele dizia o seguinte, continua dizendo porque está vivo. Ele diz, o teu ministério não anula a tua humanidade. Guarde bem isso. Não é o fato de você ser pastor que vai anular a sua humanidade. Não é o fato de você ser líder que vai anular a sua humanidade. Agora eu recebi um revestimento, uma capacitação espiritual, quase com a glorificação do corpo. Não preciso mais me preocupar com o meu corpo. Agora eu tenho que fazer só a obra de Deus. Não preciso dormir, não preciso descansar, não preciso tirar férias. É obra de Deus, é obra. Cuidado para não confundir a igreja, os trabalhos da igreja com a obra de Deus. Porque tem gente confundindo. Nem todo o trabalho que você pensa que é para a glória de Deus é. Exemplo, tem gente que não sabe, porque a reforma protestante trouxe para nós essa quebra de paradigmas. Qual é a quebra de paradigmas? Tudo que eu faço é para a glória de Deus. O ministério não é só pregar aqui no púlpito, não é só cantar ou tocar, ou ter uma função eclesiástica na igreja. Chegaram para Martinho Lutero e disseram assim, tem um rapaz que quer falar contigo. Ele falou, pois não. Aí veio o rapaz, Lutero, eu quero também ter um ministério, quero servir a Deus. Lutero olhou para ele e disse, o que é que você faz da vida, meu filho? Ele disse, eu sou sapateiro, mas eu quero servir. Ele disse, então faça o seguinte, você quer servir? Quero. Faça o melhor sapato que você puder, venda ao melhor preço, e você estará servindo a Deus. Ou seja, na reforma protestante não existe mais vida secular. Toda a nossa vida é cristã. Essa ideia de, não, aqui eu sou pastor, lá fora eu sou... Não, você é crente em qualquer lugar que você estiver. Não, eu sou crente aqui na igreja, mas lá no meu trabalho eu tenho que agir de outra forma, porque, né, questão profissional, não. Você é crente em todos os lugares, aqui, lá e aqui. Não existe mais essa dissociação. A reforma protestante quebrou isso. Porque a gente tem essa ideia de que quem está servindo a Deus é só quem está com o microfone na mão. E você? Eu sou membro de banco. Membro de banco é prego e parafuso. Todos nós servimos a Deus em determinada área. Você é o quê? Eu sou advogado. Então se você age com honestidade dentro da lei e faz o melhor, você está servindo a Deus. O nome do Senhor está sendo glorificado. Você é médico e está fazendo o máximo que você pode dentro da lei pelos seus pacientes, você está glorificando a Deus. Você é pedreiro, você está fazendo a melhor parede que você pode, está fazendo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, não existe mais vida secular. Sim ou não? Essa é a vontade de Deus, por isso que eu tenho que ter isso em mente, porque não dá para a gente ficar nessa dicotomia, senão a gente vai acabar perdendo.
Tem gente que não sabe, mas, por exemplo, você está glorificando a Deus e cultuando ao Senhor quando você está em casa, brincando com seus filhos, sorrindo com a sua esposa, rolando no chão com as suas crianças. Que eu adoro fazer isso com meu filho. Vamos brincar. Vamos brincar de luta, vamos aí, rola no chão, deita para cá, vamos brincar de carrinho, vamos brincar de boneco de lutar, vamos brincar de boneco. E Deus está olhando e está sendo glorificado. Isso é um culto diante de Deus, porque não existe dissociação entre vida secular e vida cristã. Quando você pode fazer algo e faz dentro da Bíblia, você está servindo e glorificando a Deus. Então você tem que ter o cuidado consigo mesmo, para cuidar da sua família, para cuidar da sua casa, para cuidar do seu ministério. Porque Paulo disse: quem diz que é servo de Deus, mas não cuida da sua família, é pior do que o infiel. Negou-se a si mesmo. Tocou o horário do recreio. Vamos parar. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Quem quer jantar, diga amém. Pastor, fiquei com medo de jantar agora. Não, irmão. Pode jantar tranquilo, pelo amor de Deus. A comida já foi abençoada. Já todos os pastores estenderam as mãos, repreendendo toda a obra, toda a gordura, todo tipo de triglicéride prejudicial, colesterol alto, não tem nada. Essa comida aí pode ficar à vontade. Amém, meus irmãos? Amanhã nós continuaremos nosso assunto e aí nós vamos finalizar nossa participação. Eu agradeço imensamente a todos por tudo que tem feito por nós aqui, em nome de Jesus. E adquire os nossos materiais, tá bom? Ainda temos alguns ali. E você vai ser abençoado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. As palmas aplaudem e adoram o Senhor Jesus.